Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. E eu vou conversar com o Rômulo Rodrigues, que ele é formado em Engenharia Elétrica e está fazendo mestrado. Rômulo, que área que é o seu mestrado? Bem, a minha área é dentro de mecatrônica, no projeto de drones desenvolvido aqui na USP. E eu trabalho com pousos autônomos de quadrirotores, utilizando visão computacional. Para gente que não entende nada, só entendeu a palavra drone, como que é essa questão? A gente sabe que ele é dividido, o drone. Tem gente que trabalha com a parte de pouso e decolagem, tem gente que trabalha com a parte de elétrica. E como que você se identificou com essa área de drone e principalmente nessa área de pouso e decolagem? Tá certo. Bem, o drone, como ele é divulgado na mídia hoje em dia, na minha opinião, você vê ele voando e normalmente utilizando GPS, que é uma tecnologia já bem difundida, todo mundo tem nos seus celulares GPS, consegue seguir com Google Maps. E hoje os drones têm uma boa capacidade de seguir pontos de GPS. Agora, quando se trata de tarefas mais precisas, como pousar ou decolar, você precisa de alguns sensores que têm uma pressão muito maior que a do GPS. E nesse caso, utiliza-se um deles lasers e visão. A visão é muito interessante, porque nós, homens, utilizamos a visão. Então, hoje em dia, os sistemas robóticos também utilizam esses sistemas para fazer tarefas mais complexas, como pousar, que foi o caso onde eu me identifiquei. Então, a gente usa alvos, como um H de um heliporto, que todo mundo conhece, eu acho, para fazer com que o drone reconheça aquele H, estime a altura e a posição em relação ao H e consegue fazer um pouso suave. Isso é um tópico muito em voga hoje na pesquisa. E você participou desse evento que teve agora em janeiro. E qual que foi a sua opinião sobre essa questão de você ter participado com outros lugares do mundo e que, querendo ou não, te trouxe um grande enriquecimento? Claro. Esse evento ele reuniu alunos de diferentes lugares do mundo. De Hong Kong, Alemanha, Estados Unidos, inclusive Brasil. Ok, mas o que isso é importante? Nós, brasileiros, temos uma mentalidade. As outras culturas têm outra mentalidade, outra forma de trabalhar, eles veem os problemas de forma diferente. Então, para mim foi muito interessante, porque nós tivemos esse contato, nós conseguimos abrir a nossa visão e como são pessoas também de diferente background, eu sou engenheiro elétrico e tínhamos engenheiros industriais, pessoas mais ligadas à administração. Então, você consegue ver, o problema não é só técnico, o problema vai muito além disso, é social, é ético. É um problema econômico, não adianta você ter uma ótima solução, conseguir pousar o seu drone num barco em movimento, se isso não vai ter nenhum retorno financeiro. É a mesma coisa que nada. A pesquisa que a gente tenta fazer aqui é voltada para empreendimento, para ter um retorno financeiro, para a sociedade poder usufruir. E querendo ou não, a gente tem essa impressão que os chineses são super estudiosos, que os alemães são os melhores do mundo, dos Estados Unidos, nem se fala. Então, essa questão de poder unir e o Brasil junto e você estar presente, deve ter sido realmente muito estranho por questão de cultura. Claro, claro. Assim, primeiro tem uma coisa que a gente fala que as flores do vizinho sempre são mais bonitas, né? E realmente são bonitas. Os alemães trabalham muito. Os chineses acordavam a gente às 5 da manhã, 6 da manhã para trabalhar, mas eu acho que nós brasileiros conseguimos dar um feedback também bom. Então, esse contato com eles é bom para ver que sim, eles são diferentes, mas eu acho que as culturas são complementares. E quando a gente trabalha todos juntos, eu acho que o output é o melhor possível. A saída desse resultado é muito mais bem lapidada. Essa questão você comentou do empreendimento. Normalmente o brasileiro ele acaba sendo melhor na parte de empreender, de inventar, de inovar, e os chineses, os alemães, os americanos são mais na parte de trabalhar. Teve isso ou não? Você percebeu que aqui o que você estuda, você consegue competir com eles, a questão do seu conhecimento ou da tecnologia que tem aqui no Brasil para te oferecer? Assim, por um lado, eu acho que eles têm mais acesso a produtos mais inovadores e mais ponta de linha. Mas eu acho que isso é uma questão de, talvez, do nosso país ter algumas políticas que não auxiliam tanto ao acesso, seja o preço é um pouco elevado, mas eu acho que, de forma geral, acho que nesse ambiente de faculdade as pessoas têm noção do que existe e eu acho que está mais ou menos no mesmo nível. Eu não diria que a gente tem uma disparidade muito grande em relação a eles. Diria que não. Vou conversar agora com o Marco Antônio. Ele fez engenharia de mecatrônica e está fazendo mestrado também. Marco Antônio, qual que é a sua área de pesquisa nessa área do seu mestrado? Bom, aqui na Universidade de São Paulo, estou trabalhando no desenvolvimento de software. E software tem a finalidade de
fazer integração entre mais de um robô. Então, a gente tem que fazer comunicação com vários robôs, para colocá-los para trabalhar com o mesmo objetivo. Então, são equipes de robôs com a mesma finalidade, então trabalhando em conjunto. Por exemplo, você consegue então colocar 3, 4 droners, né, trabalhando em equipe no mesmo aparelho, ou você conseguindo coordenar essa equipe? E para qual finalidade seria, por exemplo, um 3, 4, um grupo de drone? Exatamente. Na verdade, além de drones, a gente também tem um grupo que a gente trabalha com parceria, é um grupo de robótica terrestre. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma meta para fazer um drone trabalhar junto com um robô terrestre, por exemplo, para colocar isso num processo de melhoria na agricultura. Então, a gente tem um robô terrestre que pode fazer uma inspeção, tem mais calma, ele tem maior autonomia, ele pode chegar mais perto ali com uma câmera, por exemplo, após, por exemplo, um drone visualizar ou enxergar uma falha numa plantação, né? Então, dessa forma que a gente está pensando em fazer esse trabalho, né? Tendo essa comunicação com os 2 robôs, tendo um feedback, o resultado de um robô, você consegue designar outro robô para fazer o trabalho da melhor forma. E como que vocês conseguem fazer isso? Vocês vão a campo, vai numa fazenda, vai num aras, vai em algum local, conhece esse local para depois realizar esse processo? Atualmente a gente faz os nossos testes aqui no campo de futebol da USP, então é uma dimensão boa para fazer esse teste, porque como os nossos testes, a maior parte são com os drones, a gente precisa de espaço para poder voar e não pode ter muito obstáculo, né? Então, a maior parte dos nossos testes são aqui no campo. E também envolve muito essa parte da responsabilidade, né? Ainda mais agora que tem a regulamentação de voo. Então, por exemplo, o campo sempre tem muita gente passeando, correndo, treinando até mesmo, às vezes tem algum evento acontecendo ali. Então, as pessoas que estão ali perto, elas têm que estar cientes que a gente está fazendo esse voo, né? Então, quem olha de longe, a gente parece até bem legal a gente estar ali pilotando, vendo o drone voar. Mas, na verdade, tem muito essa parte da responsabilidade também, né? Querendo ou não, vocês trabalham em equipe, porque tem um aluno, um pesquisador que faz a parte do drone, tem outro pesquisador que faz a parte da inovação da tecnologia para ele poder voar, e você nessa parte de interligar esse trabalho. Exatamente. Por exemplo, o Rômulo trabalha com a parte de pouso e decolagem, né? Então, se eu vou fazer o meu trabalho, eu tenho o meu software que vai fazer a comunicação entre um robô terrestre e um robô aéreo, a gente já pode, por exemplo, integrando os nossos 2 trabalhos, fazer esse robô aéreo pousar e decolar a partir do robô terrestre, por que não? Então, todo o trabalho que a gente faz, a gente está sempre visando uma forma de interligar os 2 trabalhos, né? Não deixar o trabalho morrer sozinho, foi feito o trabalho, se conseguiu o resultado e ele acaba ali. Na verdade, a gente faz o trabalho já pensando em expandir ele, em como expandir ele e comunicar com os outros trabalhos aqui do grupo. Vou conversar com o André Carmona, ele é engenheiro de mecatrônica e é pesquisador na área de quadro rotor. Então, você que está sendo responsável por formatar, por organizar o quadro rotor. Explica um pouco o seu trabalho. Bom, meu trabalho ele envolve entender melhor a aerodinâmica do quadro rotor em voo. Então, teve muita evolução em cima do controle, muita evolução em cima dos tipos de quadrorotores. E para melhor atender as aplicações, tanto de agricultura quanto de inspeção, todas as aplicações que eles ambicionam para o quadro rotor, precisa agora ter um entendimento um pouquinho melhor de como o vento e como ele voa, como que isso muda a aerodinâmica do quadro rotor. Porque eu acho que o que todo mundo vê, voltando a falar o que o professor Marcelo disse, todo mundo acha que é fácil pegar um drone, um controle remoto e colocar ele para voar. Mas eu acho que as pessoas talvez esquecem que tem vento, que tem tempestade, que tem pássaros, que tem toda uma questão que possa atrapalhar. No caso de quem está brincando, caiu. É um entretenimento. E para vocês que fazem um trabalho, no caso de agricultura ou de dimensão, é importante porque é um equipamento caro. Além de ser um equipamento caro, tem também a questão legal eu não posso, se o drone cai, eu estou fazendo uma inspeção, e ele bate na estrutura, então tem todo um dano à estrutura. Então, o ideal é eu ter completa segurança
de que aquele drone não vai cair. Então, é um outro tipo de controle, um controlador mais refinado, outros tipos de sensores para tentar aumentar a segurança de voo quando está fazendo uma missão desse tipo. Então, evitar machucar a propriedade da pessoa que a gente está fazendo a missão. Então, a ideia era essa. E você também, vocês estão tendo trabalho em outro drone que pousa na água, sobe, pousa na terra. Como que é essa questão? Vocês poderem ter essa amplitude para poder trabalhar, imaginar aquele equipamento e falar, nossa, eu vou fazer que vai dar certo. Essa é a parte legal da pesquisa, né? Então a gente tem toda a flexibilidade de tentar seguir uma nova linha que o mercado ainda não está buscando. Então a gente pode oferecer soluções, buscar novas soluções e, quem sabe, ao final dessa pesquisa, o mercado aderir à ideia que a gente teve aqui e aí completar todo o ciclo, né? Teve a ideia, a gente pesquisou e conseguiu implementar isso dentro do mercado de trabalho. Você tem uns vídeos que vocês fizeram durante um treinamento, durante um teste. Mostra pra gente como que funciona. Certo. Então, aqui eu tenho os vídeos do drone como água e com ele voando, inclusive a câmera embarcada na visão dele. A ideia desse drone é ele poder navegar no lago e também, quando surgir algum obstáculo dentro do rio ou desse lago, quando ele estiver fazendo essa inspeção, ele poder voar e pular esse obstáculo, ao invés de só ter que navegar. Então, isso daria uma certa vantagem em cima do barco robótico, porque o barco robótico obrigatoriamente tem que desviar do obstáculo. E, no caso, o drone híbrido, que é essa situação, ele tem as duas funções, ele pode voar e navegar ao mesmo tempo. Essa questão do vídeo, você falou que vocês filmam e também tem uma câmera dentro do drone para poder fazer a visão que ele tem. Vocês recebem, por exemplo, no ao vivo e grava, ou se vocês perderem, por exemplo, o drone quebrar, estragar, vocês perdem aquilo que foi feito. Como que funciona essa questão? A princípio, então, tem todo um ciclo de desenvolvimento. Então, a princípio, a gente recebe primeiras imagens, então isso depende de um hardware um pouquinho mais especializado. Mas o ideal para missões de longo alcance é essa imagem ficar localizada. Então, se perder o drone, às vezes acaba perdendo o vídeo. Então, precisa, ao final, quando for virar um produto, ter as duas opções. Eu ter uma forma de recuperar aquela imagem, porque a transmissão de vídeo em longas distâncias ela exige um hardware especializado e consome muita bateria. Então, tem que se pensar ou não se compensa fazer esse link de transmissão. Então, às vezes, não compensa armazenar. Mas é uma questão de estudo da missão em loco mesmo. Depende do que for fazer. André, você foi juiz desse evento que teve agora em janeiro. Há um tempo atrás, acredito que você era estudante e que as pessoas que te julgavam. E você teve essa oportunidade de poder julgar um produto, julgar um trabalho em grupo. Como que foi essa experiência? Foi diferente. Foi a primeira, uma experiência única que eu tive até então. E tem muito a ver exatamente isso com o que você comentou. É a mudança de posição. Até então, a gente sempre fica ali na berlinda, né? Nós que somos criticados, a gente faz o trabalho, nós somos os criticados. E agora eu estava com a opção de tentar entender e assim, eu não tenho 1 hora, 2 horas para tentar entender. Eu tenho 10 minutos, que era a apresentação máxima, para tentar pegar a ideia do produto que eles estavam querendo vender. Então, foi uma coisa completamente inovadora, para mim, pelo menos, e eu achei super bacana ter podido participar.
Porque, na verdade, como vocês entendem do assunto, deve ser um pouco mais fácil você entender aquele produto. Mas, de qualquer maneira, vocês não entendem na área de pesquisa. Você entende na área de pesquisa, mas não entende na área de financiamento. Você dá um dinheiro, você oferecer uma verba para que os alunos possam desenvolver aquilo e não ter segurança nenhuma. Como que foi essa situação de você sair da mentalidade de um pesquisador e ir para a mentalidade de um administrador, no caso? Foi uma experiência interessante. Até quando a gente está escrevendo projeto, a gente mexe com essa parte de orçamento, financiamento, mas não no sentido em investir naquele produto esperando um retorno financeiro. Então, até a parte de custos, se o orçamento foi bem calculado ou não, e até isso a gente consegue deduzir, ver se realmente está coerente. O que eu achei realmente interessante é estar no papel de investidor. Então, dadas as propostas foram feitas, então a gente teve que analisar, e aí um pouco conhecimento no mercado de trabalho, então a gente fica sem saber se aquele plano de negócios escolhido aquele é o ideal ou se deveria trocar. Então a gente acaba meio que comprando a ideia que foi passada, e o sentimento que eu tive em fazer o investimento foi mais baseado em que talvez poderia dar o retorno financeiro. Então, quando eu fiz o investimento, eu usei uma estratégia. Então, eu investi em 3 companhias e cada uma com um tipo de retorno financeiro. Então, no caso, tinha uma proposta sobre ajudar os bombeiros, e eu imaginei que esse tipo de negócio que eles estavam propondo tinha um retorno financeiro muito longo. Então, eu precisava, para eu poder continuar investindo nessa companhia, eu precisava ter alguma outra companhia que me desse um retorno mais rápido. Então, foi mais ou menos essa estratégia que eu tinha adotado na época. Iremos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.